Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões aqui. Tô aqui com o tarô, tô aqui com o baralho chinês. Não se esquece da nossa corrente, se lembre, né, da nossa corrente, que é a corrente de orações aqui. Deixa o seu amém, que é muito importante. E vamos todos aqui fortalecer cada vez mais as nossas orações. Amém? Vamos então aqui às previsões. Então vamos lá. Vamos começar primeiro, deixa eu tirar aqui o baralho. Vamos começar primeiro pelo signo, né? Number one, que é o signo de Áries. Áries, área da saúde papisa. Papisa, ela é uma carta estagnada, viu? Se você tem algum problema, continue cuidando para que futuramente você tenha melhoras, tá? Agora, se você tá tudo bem, vai ficar assim também. Área profissional, carta do Pajem de Copas, que simboliza muito, mas assim, mais alegria para você fazer suas coisas, né? Só cuidado para você nessa vibe não se distrair com algumas coisas que você precisa fazer, tá? E não errar pela distração. Se você vai passar por entrevista, um pouco de cuidado. Essa carta pede que você tenha sabedoria para causar uma boa impressão, né? E essa carta, ela desfavorece um pouco trabalhos de porte grande. Ela favorece mais trabalhos de porte pequeno, como estagiário, aprendiz, coisas assim, tá? Se você vai passar por entrevista, isso. Se você está à procura de vaga, a mesma coisa. Ela só favorece trabalhos menores, dentro do meu jeito de ver, entendeu? Para você encontrar esse candidato. Área amorosa é a carta do As de Paus. As de Paus é uma carta de desejos. Eu apelido ela da carta do foguinho, né? Aquele dia que você tem um foguinho, mas se a pessoa não atiçar, ele apaga. Então vai depender muito de como está o signo da pessoa, né? Se a pessoa não tiver numa boa vibe, ela corta o teu barato, você perde o desejo, né? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. E se você não tem alguém, olha, diz que desejos você tem, mas ainda falta iniciativa dentro da minha intuição, que a minha intuição está dizendo. Entendeu? Sua cor, eu vou te indicar hoje. Você pode usar aí vermelho e recitar 2 vezes o versículo da corrente, tá? Dados astrológicos. Cuidado com a sua saúde. Aqui tá marcando que não é... Tá só reforçando a mensagem da carta, não é um dia muito adequado, então cuide o melhor possível. Não esquece do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Tourinho! Vamos lá, Tourinho. Área da saúde, essa é a carta 3 de ouros. 3 de ouros. Olha, se você tem algum problema, essa carta ela fala muito de suporte, de ajuda, né? Então, um bom momento para pedir auxílio. Entendeu? De alguém preparado aí que vai fazer a diferença. A área profissional é a carta do Cavaleiro de Paus. Essa é uma carta de entusiasmo, de energia para batalhar, para vencer nos teus projetos, né? Então é um dia que você está ligado no 320 aí para fazer as questões profissionais, colocá-las em prática, né? Então aproveita para ter mais desempenho. Se você vai passar para entrevista, é uma carta que diz que você tem presença, né? Mas veja se o horóscopo mensal marca contratação. E se você está à procura de vaga, por esta carta eu ainda não vejo, mas continue à procura, tá? Porque você está no caminho certo. Área amorosa é o 9 de Paus. 9 de Paus é uma carta de facilidade para conflito, para divergência, viu? Então observa melhor o que você vai fazer dentro da relação. Se possível, fique mais no seu canto, porque há favorecimento para gerar atrito, divergência, falta de concordância nas ideias, tá bom? Porque essa carta, ela fala geralmente de uma energia mais estressada. Sabe aquele dia que às vezes por pouca coisa se explode? Então presta atenção com essa situação. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, não é um dia adequado para novas conquistas, tá? Sua cor, use laranja e recite 5 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Facilidade para lidar aqui com alguém que mora com você,
tá? Geralmente uma pessoa mais velha, entendeu? Caso tenha. Não se esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Gêmeos, vamos lá. Pagem de Paus. Pagem de Paus, ele é uma carta que fala muito de melhor disposição, tá? Se você tem algum problema, você começa a se sentir melhor. Se não tem nada, vai se sentir melhor ainda. Área profissional. Carta 2 de espadas é uma carta de tensão, né? Coisas que te geram tensão, principalmente tensão psicológica, né? E cuidado com o que você vai fazer, porque essa carta muitas vezes ela representa situações que você não consegue enxergar e entender bem. Então tenta deixar para um outro dia. Se você vai passar por entrevista, a mesma coisa, sabe? Tenta ficar com os olhos abertos o mais possível, o maior possível, ou o melhor possível, né? Porque aqui fala que você deixa passar algumas coisas e isso pode prejudicar no andamento da entrevista. Se você está à procura de vaga, então, independente de se tem ou se não tem vaga, essa carta diz que você tem dificuldade para encontrar, mas diz também que você pode estar procurando de modo errado, né? Tenta rever, tenta pesquisa na internet como achar vagas e coisas assim, porque às vezes você não está conseguindo procurar direito, entendeu? Para encontrar no local certo. Área amorosa, carta da Rainha de Espadas. Carta da Rainha de Espadas geralmente me fala que uma das partes, normalmente a mulher ou figura passiva da relação, não está de veia boa. Então, saiba lidar com essa situação. Se você é essa mulher, tenha mais cautela, entendeu? Essa pessoa passiva fica mais no teu canto para você não estourar. E se você não é mulher ou figura passiva, então você tem que tomar cuidado com a outra parte, porque ela vai estar mais, como eu disse, linha dura, entendeu? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, essa carta também representa que não é o dia ideal para você tentar se aventurar, tá bom? Olha a sua cor, prata, e pode recitar 3 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos. Presta atenção com a saúde, tá? Ainda mais se você depende de alguém para te ajudar em termos de saúde. Se tem cuidador, médico, coisa assim, porque é que fala assim de dificuldade de receber a ajuda dos outros com respeito à saúde. Não esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Câncer, área da saúde, As de Copas. Então, o As de Copas é uma carta de melhoras, mas pequenas melhoras se você tem algum problema. Se você não tem problema, só anda na linha que a situação permanece a seu favor. Área profissional, carta 9 de espadas. 9 de espadas é uma carta que fala muitas vezes de culpas, né? Coisas pelas quais você se sente culpada, culpado. E isso dificulta que você consiga enxergar o futuro, porque você olha mais para o passado, para os erros, para aquilo que você deixou de fazer. Então, cuidado com essa situação, tá? Tenta regularizar o melhor possível o seu passado para você seguir em frente. Se você vai passar por entrevista, também muito cuidado com essa carta. Muitas vezes fala de traumas, viu? Coisas assim que você tem na sua cabeça que às vezes impedem de você fluir bem na entrevista. Então presta atenção. Se você está à procura de vaga, a mesma coisa. Não deixa que os seus medos, os seus receios te paralisem, né? Resolva um pouco melhor isso dentro de você para seguir em frente. Área aqui amorosa é a carta 4, 6 de copas. 6 de copas é a carta da saudade. Muitas vezes é a carta da saudade. Pode ser que a pessoa esteja distante e você está com saudade, ou pode ser que a pessoa mudou com você e você está com saudade de uma outra época do relacionamento, né? Ou às vezes até de uma outra pessoa, de um outro relacionamento. Mas essa carta é muito a saudade de alguma coisa que você gostaria de voltar atrás, de ter, que é do passado, entendeu? Então saiba lidar com essa situação. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa.
Pode ser saudade de um relacionamento passado, ou às vezes a situação não está tão boa com essa pessoa quanto você tinha começado, né? Quanto no comecinho. E você tem essa rememoração. E se você não tem alguém, você tende assim a pensar bastante nas situações do passado, né? E você tem que resolver isso para seguir em frente. Só a leitura está muito no passado, né? Tanto essa carta quanto essa, duas que falam de questões do passado. Então, resolva melhor o seu interior aí, tá bom? Como diz aquele ditado, quem vive de passado é museu. Então, bom, sua cor eu vou te indicar. Você pode usar branco e recitar 9 vezes o versículo da corrente, viu? Olha, dados astrológicos, aqui fala de falta de sorte com questões financeiras. Se possível, não mexa muito com isso. Não tem azar, mas também não tem sorte, viu? Não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Leão, área da saúde, leão, carta 6 de espadas. Olha, presta atenção porque essa é uma carta de flutuação no teu bem-estar, tá? Essa carta pode falar de duas situações, ou questões psicológicas ou questões digestivas, então reveja essa situação. A área aqui profissional é a carta da estrela. A carta da estrela, ela fala muito que a espiritualidade te ajuda, te dá uma forcinha no campo profissional para você sentir as coisas mais leves e com isso persistir, batalhar e conquistar mais coisas no ambiente profissional. O teu dia flui bem. Coloque os assuntos importantes aí da semana neste dia. Se você vai passar por entrevista, é uma carta também que diz que a entrevista flui com harmonia. Só veja se o horóscopo mensal marca a contratação. E se você está à procura de vaga, ora bastante, acende uma vela, ora bastante, traga nas mãos de Deus, porque Deus está preparando alguma coisa para você, tá bom? Área amorosa é a carta do Rei de Espadas. O homem ou figura ativa dessa relação tende a estar mais pulso firme, tá? Então reveja aí essa questão. Se essa pessoa, se ela não é você, então tenha mais delicadeza ao lidar com a outra pessoa. E se é você, fique mais no seu canto, ok? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, tenha esse discernimento, porque essa pessoa está mais intolerante, entendeu? Está menos dada a negociar, por exemplo, né? Quer as coisas mais do jeito dela, dessa pessoa. Então, enfim, tenha esse discernimento. Se você não tem alguém, também não é uma carta que te facilita, viu? Mais dificulta do que facilita aí para você tentar paquerinhas. Bom, sua cor... Sabe aquele branco gelo? É um branco ou branco neve, né? É um branco mais esfumaçado, é a tua cor hoje. Você pode recitar aí 6 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, então, aqui fala aqui de desânimo com questão sexual, né? Geralmente quando sai isso daqui é falta de libido hoje. Não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Virgem, área da saúde, virgem. Área da... Ixi, 10 de espada, virgem. Começou bem pra nós. 10 de espadas fala de você ter atenção com o teu corpo, tá? Muito cuidado. Eu tô sentindo na minha intuição que o teu corpo precisa de mais descanso. Porque é como se mais coisas te acometessem e o seu corpo necessitasse de mais descanso, entendeu? A área aqui profissional, carta da força. A força é uma carta de controle, né? As coisas estão mais sob o seu controle, você tem a chance de organizar, mesmo as situações mais difíceis você consegue dominar. Aqui, assim como a força domina o leão, né? Então você consegue dominar os leões aí do seu dia, as situações difíceis que aparecem no teu dia. Tá? Não que você vai resolver, mas você consegue dominar, controlar, organizar, entendeu?
Se você vai passar por entrevista, diz também que você se mantém no controle das coisas, a entrevista flui bem, só veja o horóscopo mensal, marca contratação, e se você está à procura de vaga, potencial você tem, só que a minha intuição está falando que você está precisando explorar mais o teu potencial, entendeu? Área amorosa, carta da Rainha de Ouros. Então, a Rainha de Ouros, pra mim, ela pode falar que a pessoa, a figura feminina ou mulher dessa relação, né, figura passiva ou mulher dessa relação, ela vai estar mais preocupada com questões financeiras e menos com questões emocionais, mais preocupadas com atividades do dia a dia, então isso cria um desencontro dentro do ambiente amoroso, entendeu? Então as coisas não estão muito alinhadas para o amor. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, se você não tem alguém, essa carta não favorece um clima muito cativante, então não é o dia mais adequado, tá? Bom, só a cor eu vou te indicar dourado e pode recitar 8 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, dificuldade para encerrar questões estudantis, às vezes uma prova, alguma questão que você está querendo matar de vez, um vestibular ou um cadastro que você fez no site da faculdade, da escola, enfim, coisas do tipo, entendeu? Não esquece do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Ô Libra, a área da saúde é o Hierofante, ou sumo sacerdote. Essa carta é uma carta boa para receber ajuda, auxílio, né? De pessoas aí, alguém que se preocupa com a tua saúde e que seja a pessoa mandando boa energia ou às vezes até te instruindo de algum modo, você consegue fortalecer, entendeu? A área aqui profissional é a carta Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Espadas não é uma carta ruim, assim, diz que você tem foco, você tem determinação, você tem garra, só que aquele dia é que você quer as coisas para ontem, você quer acelerar as coisas, então cuidado porque você tende a se irritar mais com as pessoas, principalmente se tiver alguma pessoa que não trabalha direito, é muito lerda naquilo que tem que fazer, e às vezes te atrapalha no andamento das tuas coisas, então tem esse discernimento, tá? Se você vai passar por entrevista, também cuidado para não colocar a carroça à frente dos bois. Muitas vezes essa carta pode falar de um excesso de objetividade, de um comportamento incisivo dentro da entrevista. Então você tem que ter a parte meiga, empática também dentro da entrevista, né? Senão as coisas não fluem direito. Eu me lembro uma pessoa, oh meu Deus, que inclusive é uma pessoa de Áries. Áries tem um pouco de dificuldade com esse ponto. E essa pessoa estava fazendo uma apresentação para mim, né? Ela queria trabalhar comigo para uma questão, com uma questão. Eu falei para a pessoa: se apresente antes de falar o que você tem a propor, né? Aí a pessoa falou: ai, meu nome é tal, e já começou falando o que ela tem para me propor. Ela não se apresentou direito. Então, não, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Eu lembrei dessa situação. Cuidado com essa questão, entendeu? Você, às vezes você vai fazer uma entrevista, você tem que ser uma pessoa mais light, não muito afobada em querer falar direto ao ponto, entendeu? Senão você não causa uma boa impressão. A gente precisa ter capacidade de convivência. E para ter capacidade de convivência, a gente tem que ter uma certa sociabilidade, né? E saber conversar com naturalidade. Enfim, mas eu só lembrei para te falar isso. Que foi até engraçada a situação. Se você está à procura de vaga, então, disposição não te falta, mas você quer as coisas para ontem. Então toma cuidado com isso, porque não é uma carta, a minha intuição não está revelando que você tem muitos resultados hoje, por isso você quer adiantar muito as coisas e cuidado aí com os teus nervos. Área amorosa é a carta 6 de ouros. Essa é uma carta do doar sem receber, né? Eu acho linda essa carta, porque eu lembro muito daquela situação. É melhor dar do que receber, porque quem dá tem o que dá, quem recebe está precisando de algo, não é verdade? Então essa carta ela simboliza muito que você tem coisas para dar, seja
emocionalmente, materialmente, mas geralmente essa carta fala mais de algo que você pode fazer pela pessoa, né? E isso pode gerar um vínculo melhor entre vocês, fortalecer os laços. Se você está conhecendo alguém, também diz que você tem o que acrescentar nessa história. Então acrescente, né? Se aproxime, que você vai fazer a diferença dentro dessa história. Se você não tem alguém, então, é que essa carta ela é um pouco material, tá? Você até, se você quiser se esforçar, você até pode se aproximar um pouco de alguém, mas é que a situação ela começa muito num nível, vamos dizer assim, menos emocional. Então tem uma certa dificuldade para ter durabilidade, mas se você quiser se esforçar, bom, sua cor. Olha, sua cor eu vou te indicar hoje o bege, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, então, é um pouco mais de confiança na tua espiritualidade, que é que fala assim que você pode, sabe, questionar ou ter falta de ânimo para lidar com o seu aspecto espiritual. Não se esqueça aqui do baralho chinês e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Ô, escorpião! Vamos lá, escorpião. Deixa eu só organizar um pouquinho mais aqui. Então, a área da saúde é a carta do mago. O mago, ele representa muito... Então, essa carta, pra mim, se às vezes você vai passar por alguma cirurgia, ela já é uma carta boa, viu? Ela fala de momento favorável para cirurgias. Agora... Assim, é que a minha intuição tá guiando um pouco para isso. Um pouco de cuidado com imprevistos, viu? Não precisa ser alguma grande coisa, mas pequenos acidentes no sentido de às vezes bater o pé ou cortar o dedo quando tá cortando alguma coisa. Enfim, então só tenha esses cuidados, tá bom? Mas tendo esses cuidados, não há o que se preocupar, porque dá para evitar. Área profissional, o mundo. O mundo é uma carta de equilíbrio, né? E até uma carta de certa popularidade. Então, as profissões ligadas ao comércio, ao que tem que lidar com o público, com o povo, essa carta favorece mais movimento. Se você vai passar por entrevista, diz que você consegue ter um bom desempenho, mas veja o horóscopo mensal se marca a contratação. Você está à procura de vaga? Essa carta fala, assim, de vagas para você se candidatar. Normalmente mais de uma, viu? E aí tem que ir conferindo para ver se vai rolar. Área que amorosa é o As de Ouros, né? Essa é uma carta que geralmente eu interpreto como um presente ou algo que você acaba fazendo pela pessoa, né? Hoje. Isso só tem a acrescentar dentro do relacionamento, né? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, pode ser um agrado, pode ser algo que você faz para a pessoa, né? E se você não tem alguém, por essa carta eu não vejo renovação no campo do amor, tá? Ainda não é o dia também mais adequado. Cuide mais do seu ambiente profissional. Bom, cuidado dentro da vida amorosa, viu? Aqui fala assim que uma das partes tende a ser mais autoritária e intransigente. Não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Sagitário, área da saúde, 5 de copas. 5 de copas, cuidado com a melancolia, cuidado com a tua saúde emocional para ela não afetar a qualidade do teu corpo. Quando a gente não tá bem emocionalmente, às vezes a gente tem dor de cabeça, o corpo fica mais tenso. Então observe todos esses indícios, né? Área profissional é a carta do imperador. É uma carta de comando, né? Um dia bom para você comandar, para você administrar, para você organizar as coisas do ambiente profissional. Se às vezes você não é o chefe e não pode comandar nada, essa carta pode até falar de favorecimento para se aproximar a pessoas, de pessoas que têm cargo de chefia, de liderança, tá? Se você vai passar por entrevista, diz que você... Olha, você causa uma boa impressão, tá? Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Agora, se você está à procura de vaga, cuidado porque essa carta, às vezes, ela simboliza que você está aspirando coisas muito grandes,
né? E que você precisa filtrar um pouco mais de acordo com a realidade. É isso que a minha intuição tá te guiando para falar. Área amorosa, essa é a carta do Pajem de Ouros. Pajem de Ouros. Então, essa carta aqui, ela fala que é um tempo bom para você pôr coisas em prática dentro do relacionamento. Acrescentar novos projetos, novas práticas, novas condutas dentro dessa relação, né? Iniciar algum novo plano que você tem. Então é uma fase boa para isso. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, também, entendeu? É hora de começar a pôr em prática o que você já vem pensando para fazer dentro do ambiente amoroso, tá bom? Sua cor eu vou te indicar. O verde, pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, cuidado, porque aqui traz falta de amparo espiritual, mas não é a falta de amparo de um ser espiritual. É no sentido de, às vezes, principalmente se você frequenta religião, alguma religião, padre, pastor, pai de santo, você pode sentir falta da presença dessa pessoa na tua vida, entendeu? Não se esquece do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Capricórnio, área da saúde, carta 2 de copas. 2 de copas é uma carta boa para receber apoio e auxílio aí, para que a sua saúde possa cada vez mais se fortalecer. Então, área profissional, rei de paus, né? O rei de paus é que dentro da minha intuição, ele está simbolizando aqui um homem bom que pode te ajudar nos teus projetos profissionais, tá bom? Se você está aí à procura de vaga, essa carta também diz que você pode encontrar pessoas que possam te instruir. Geralmente um homem. Se você vai passar por entrevista, é uma carta de bom desempenho, viu? Agora, veja se o horóscopo mensal marca a contratação. E se você está aqui na área do amor, ó. Rei de copas. Quantos reis, hein? Você tá uma rainha hoje. Área amorosa é a carta do rei de copas. O rei de copas fala assim que o homem, ou figura masculina, figura ativa dessa relação, vai estar mais bondoso e generoso, mais meigo, suave e compreensivo. Então aproveita para lidar melhor. Se for você, você aproveita para se doar mais dentro da relação. E se for a outra pessoa, aproveita para receber mais o acolhimento dessa pessoa. Você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, é um momento interessante sim para você partir para as paqueras, tá? Diz que você tem facilidade para gerar um bom clima e com isso atrair pessoas interessantes, tá bom? Sua cor, vinho, pode recitar aí 2 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, dificuldade para receber ajuda de amizades, viu? Não espere muito isso. Não esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Aquário, área da saúde, 3 de espadas. Muito cuidado, ainda mais se você for fazer cirurgia ou se alguém cuida de você, porque essa carta pode falar de pessoas que afetam, prejudicam a tua saúde, às vezes até psicologicamente, tá? Às vezes até a pessoa te gera tanto transtorno psicológico que às vezes isso mina a tua saúde, então cuidado com essas situações. Área aqui profissional é a carta 9 de ouros. É uma carta de encerramento, né? E é uma carta de colheita também. Colhendo os frutos, né? Vendo os resultados daquilo que você tem persistido e batalhado para obter dentro do ambiente profissional. Se você vai passar por entrevista, é uma carta também que diz que você tem bom desempenho, né? Só veja o horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, ainda mais se você entregou currículos ou coisa assim, essa carta pode indicar você sendo chamado para entrevista e coisas assim, entendeu? Área amorosa é a carta 5 de espadas. Então, 5 de espadas é assim, ó, é um momento de você revisar os seus planos, porque fala de planejamentos que precisam ser revisados porque não estão
não são promissores, né? Então, observa isso. Muda, para analisar. Veja o horóscopo mensal. Todos os signos, o horóscopo mensal de fevereiro já está no ar. Veja lá, para você conseguir se planejar de modo mais adequado. Porque aqui fala assim que alguma coisa que você está planejando, ela não vai vingar, ela não vai sair do papel. E você tem que saber lidar com essa situação. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, a mesma coisa. Também planos que não vingam e que, portanto, precisam de replanejamento, tá? Bom, estas são as previsões. Os dados astrológicos, vamos lá. Não se esqueça, ó, sua cor, eu vou te indicar o amarelo e você pode recitar 7 vezes o versículo da corrente, tá? Olha, ixi, o dado saiu pela metade aqui, deixa eu... Vamos lá. Cuidado com o seu financeiro. Aqui está marcando imprevistos que ocorrem aí para você ter cuidado com o seu financeiro, tá? Então, provavelmente coisas com as quais você tem que gastar que você não imaginava. Geralmente é isso. Não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Fish. Vamos lá, Fish. Área da saúde, 7 de ouros. Então, 7 de ouros é uma carta que simboliza muito progressivo fortalecimento, viu? Ainda mais por meio de auxílio, de bons contatos que possam te orientar, tá? Área que profissional é a carta 2 de paus. Essa é uma carta boa para desenvolver disciplina e com isso fazer melhor os seus planejamentos. Sabe aquele dia que é bom você sentar, parar, fazer sua programação, sua planilhinha ali com as suas atividades, porque você tem essa disposição e isso vai te ajudar no fluir do seu serviço, entendeu? Se você vai passar por entrevista, diz que você é uma pessoa estratégica neste dia e você tem bom desempenho. Só veja o horóscopo mensal, marca a contratação, tá? Se você está à procura de vaga, diz que você está acordando para algumas situações, eu sinto na minha intuição. Mas ainda é tempo de planejar para conquistar, entendeu? Área amorosa é a carta 10 de ouros. A 10 de ouros é uma carta boa para realização, tá? Realização do que você está fazendo, se você tem alguma coisa planejada para hoje, essa carta diz que dá certo você pôr em prática, você realizar, se às vezes vai fazer um encontro, alguma coisa assim dentro do ambiente amoroso, essa carta simboliza isso. Se não tem nada referente a isso, pode indicar que é um momento bom para gerar mais união, dentro do jeito que eu vejo essa carta, tá bom? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Agora, se você não tem alguém, essa para mim é uma carta, por ser uma carta mais material, ela representa que o dia não é tão voltado às questões amorosas, tá? Então se dedique a outras questões. Bom, sua cor. Então, sua cor pode usar o verde escuro, tá? E recitar 8 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, dificuldade de se comunicar com a espiritualidade, a sua intuição está um pouco travada. Então, aflora mais aí o teu contato com o espiritual, dedicando tempo a ele, entendeu? Orando, fazendo aí o que você tem que fazer para cuidar da sua espiritualidade. Bom, essas são as previsões e agora nós vamos à energia geral. Deixa eu só recolher os baralhos. Recolher as cartas, né? Enfim, e apresentar aqui para você, para ti. Deixar aqui certinho. Então vamos lá. Olha, se você escolheu a carta dos caminhos no baralho chinês, a carta Shun, o começo pode ser difícil, mas depois de superada a dificuldade inicial, as perspectivas são favoráveis. Procure a ajuda ou o conselho de um amigo.
Essa carta chama a dificuldade inicial, né? Bom, nem preciso falar muito, né? Essa carta fala de dificuldades que se apresentam e que você vai precisar de um amigo, no sentido de alguém que te instrua, te aconselhe, às vezes até coloque a mão na massa por você, para o teu dia andar melhor, tá? Então tenha isso em mente e saiba que sozinho não é possível caminhar. É o que essa carta diz, você precisa do auxílio de alguém para o seu dia andar melhor, tá? Carta aqui dos ratos, né? Uma carta que chama Sheng. Assim como a semente se esforça para sair da terra e encontrar a luz, a pessoa sábia procura subir pelo esforço contínuo e perseverante. A ascensão. A ascensão ela fala de um momento para dar crescimento aos seus projetos do dia. É um dia que o seu dia não fica parado e nem vai para trás, ele vai para frente, ele avança, ele evolui aí nos teus afazeres. Então, é um dia positivo, entendendo que não é um dia para conclusão de projetos, mas para dar andamento, prosseguimento às coisas que você tem que desempenhar, tá bom? Bom, estas são as previsões. Eu agradeço por você estar aqui, eu desejo que Deus abençoe o teu dia e você sabe que todo dia tem horóscopo diário, né? Então eu te aguardo no próximo dia. E bênçãos, alma querida, alma bendita.